Queridos e amados irmãos, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos, a igreja nos propõe a reflexão sobre o Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, versículos 27 e 33. O texto diz que Jesus saiu com seus discípulos para a aldeia de Cesareia de Filipe. E pelo caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: tu és o Cristo. E ordenou-lhes severamente que a ninguém dissesse nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas, voltando-se, ele olhou para seus discípulos e repreendeu a Pedro. Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Pois é, meus irmãos. Então, o que dizem hoje que é Jesus, o Cristo de Deus? Para aquele povo no tempo de Jesus, a expectativa era de um Messias poderoso, um rei, que viesse restaurar a glória do reinado de Salomão. Pela descendência de Davi, um príncipe surgiria poderoso e restauraria todo o reino de Israel, reconquistando inclusive os territórios e tudo mais, e fazendo resplandecer no Conselho das Nações o reino de Israel. Naturalmente que para eles a decepção é muito grande, pois aparece Jesus, filho de um carpinteiro e de uma humilde dona de casa, nascido, bem verdade, na cidade de Davi, mas obscuramente não repercutiu o nascimento de Jesus. Foi ao contrário, excluído de todos os lugares habitáveis, nascer numa gruta por força da tomada da cidade por todos os que vieram para se inscrever no recenseamento. Bom, depois ele fala uma linguagem diferente da linguagem acostumada do povo que dirigia o país. Jesus vem falar de outras coisas que não aquele rigorismo elitista que construiu uma sociedade de poderosos e fracos, de oprimidos e de opressores. Jesus vem falar aos pobres, oferecendo-lhes a liberdade, aos encarcerados, aos doentes, aos escravizados, aos excluídos. Jesus se ombreia, no modo de dizer, se junta, caminha com aqueles mais desfavorecidos da sociedade. Ele não tem nenhum tipo de preconceito em acolher uma pobre pecadora que se aproxima, um Zaqueu da vida, e ao contrário, Mateus é um dos que o acompanham, um cobrador de imposto, tanto quanto os outros. Então Jesus vai para os pescadores. Meus irmãos, a classe dos pescadores, por exemplo, é uma classe muito extravagante, aqueles homens da beira do mar, homens rudes, fortes, bem verdade, mas homens simples, homens que vivem ali no meio da natureza e não têm, efetivamente, o embasamento cultural para defender as teses que Jesus vai espalhando pelo mundo, pelo meio do povo, através do Evangelho. E estas pessoas que naturalmente estavam encasteladas do poder procuram de todas as formas diminuir, desfazer,
excluir Jesus. Quando ele pergunta para saber a opinião, na realidade o que ele queria era ver o que os discípulos efetivamente já tinham percebido de quem ele era e sua missão. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz: Tu és o Cristo. Já na outra versão do Evangelho, no outro Evangelho que conta também o mesmo episódio, está escrito também: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, que a este mundo viestes. E acontece o episódio daquela palavra ter sido uma palavra inspirada por Deus. Nesse texto de São Marcos, o que nós vemos depois é que este mesmo Pedro, que confessa Jesus Cristo como o Messias prometido, não aceita a consequência da missão. E Jesus o manda retirar-se, pois ele estava contradizendo a vontade de Deus. Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. O texto diz isto: o Filho do Homem deve sofrer, deve ser rejeitado. Até hoje não é rejeitado. Até hoje não é perseguido. Até hoje não é maltratado, difamado. Não padecem os verdadeiros cristãos na carne as consequências da fé? Não morrem ainda hoje cristãos por amor a esta causa do Evangelho? Não são muitas vezes expulsos dos centros elitistas da fé aqueles que verdadeiramente professam o Evangelho na sua natureza mais real? O que compete, meus irmãos, a cada um de nós é a pergunta que sempre Jesus mandava de volta a cada um. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E se creio, eu estou disposto a segui-lo. E se estou disposto a segui-lo, até agora na minha vida tenho feito isto? E se não tenho feito, por que não fiz? E se eu encontro a razão para o meu afastamento, não devo eu agora me colocar na disposição de servir, de verdadeiramente assumir minha fé cristã? Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento muito difícil na história da humanidade. Observem as notícias do que acontece no mundo. Hoje, com os meios de comunicação a nosso alcance, tanto pela internet como pelas televisões e jornais e revistas, todos os acontecimentos do mundo repercutem. E o que nós temos sabido é preocupante, pois o que nós percebemos efetivamente é que este Evangelho, esta fé, ainda está muito longe dos corações. Porque muitos daqueles que acreditaram se deixaram seduzir por coisas maléficas e se afastaram do convívio de Deus. Então, meus irmãos, é preciso que nós, que ainda perseveramos na fé, na esperança, no amor a Cristo, não nos percamos do verdadeiro objetivo de nossa vida e perseveremos efetivamente no testemunho, pois compete a nós, cristãos, levar a palavra de Deus adiante. Sem precisar ser padre, sem precisar ser missionário ou freire, ou o que for, mas pela minha vida, pelo meu agir. Eu devo ser um exemplo de filho de Deus. E eu devo atrair pessoas para Deus, porque esta é a nossa missão. Nós estamos aqui neste planeta de passagem, é verdade, mas na nossa passagem devemos cumprir um traçado, uma vocação para a qual fomos chamados. E nesta vocação, o ser filho de Deus é preponderante. E na condição de filho de Deus, eu tenho que colocar-me a serviço dos irmãos. É isso que se espera de cada um de nós. Então, analise se você tem sido este filho de Deus a serviço dos irmãos.
Pois, como diz o Evangelho, é preciso que sejamos servos e servos inúteis para assim cumprirmos bem nosso papel. Que o Senhor nos abençoe a todos e que continuemos a testificar de Jesus Cristo com a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.